Aqui, mostrando um pouquinho mais na prática, ainda PowerPoint, mas já com dados reais, né? Extraído direto da console. Esse é um dashboard padrão. A gente consegue arrastar esses widgets, né, que são essas caixinhas. A gente consegue arrastar, a gente consegue deletar, acrescentar. Ele é totalmente customizável. Tá? Eu posso inclusive definir totalmente como é que vai ser um dashboard para quando o usuário se logar ao analista, ele vai enxergar somente aquele dashboard específico. Um detalhe importante é que, não sei se você se lembra quando eu comentei sobre Impact Flag, eu estava falando exatamente da importância dos eventos. Notem que aqui eu consigo ver logo de cara que eu tenho 16 eventos que tem Impact Flag 1, que eles são vulneráveis, os sistemas são vulneráveis àquele ataque. Obviamente, esses eventos aqui são mais importantes do que esses de Impact Flag 3, esses 699 eventos. Isso quer dizer que eu não vou analisar os 699? Não, não necessariamente. Você pode analisar. A vantagem aqui é que eu priorizo aquilo que é mais crítico. Essa é a grande vantagem do Impact Flag. E isso ele abstrai o fato de ser um evento de criticidade alta, média ou baixa. Gerenciamento de usuários, isso é bem interessante. Eu consigo criar usuários que vão se logar na caixa, tá? Na caixa de gerência. Esses usuários, eu tenho como fazer todos os enforcements normais de senha, né? De expiração, forçar reset no login, etc. Tá? Posso também usar um método de autenticação externo. Então eu posso fazer com que o usuário ele se autentique em Radius ou LDAP, que isso inclui o AD, né? Então ele vai fazer uma autenticação externa, tá? Para quem não quer ter o trabalho de ficar gerenciando usuários na própria caixa. Existem roles, que são papéis específicos para esses usuários, administrador, usuário de acesso a banco de dados, etc. Tá? Mas se um desses roles não for suficiente ou não for satisfatório, porque tá liberando coisa demais para o meu analista, ainda assim eu consigo criar um role e dizer exatamente quais são os menus que esse cara vai enxergar. Tá? Então você percebe que tem uma granularidade muito grande aqui no acesso dos usuários, na criação de usuários. Aqui, basicamente, os eventos, né? Tudo isso que a gente está vendo aqui é drill down, né? Então você vai clicando e ele vai abrindo mais os eventos. Tá? É uma interface web, para quem tem curiosidade, funciona até mesmo no iPad. Ok? Então, a princípio, o Firefox, o Internet Explorer e o Safari rodam ele na boa. Vamos ver um pouquinho a contextualização na prática. Aqui um exemplo de inventário em que eu tenho sistemas operacionais. Tá? Vamos supor que eu tenho aqui o macOS, 152 IPs na rede com macOS. Eu quero ter um pouquinho mais de informação sobre esse cara. Aí ele me quebra por versões de sistema operacional. Olha que bacana. Vamos supor que esse cara aqui que tem 3 IPs, nessa versão específica eu quero um pouco mais de detalhamento. Ele vai me dizer exatamente quem são os 3 IPs que estão associados a essa versão do sistema operacional. E ainda se eu tivesse habilitado a opção de rua, né, de contextualização de usuário, eu também saberia quem são os usuários que estão conectados naqueles equipamentos. Outro exemplo, aqui a diferença é que é por aplicações, client applications, né, que são aplicações que foram utilizadas naquele equipamento. Então, eu vou pegar como base o Skype. Então ele me identificou aqui Internet Explorer, Firefox, Safari, GNU/Tela, Casa A, BitTorrent, tudo ferramenta que foi usada na máquina numa determinada máquina. E aqui eu vou pegar Skype. Eu tenho 2 endereços IPs que estão usando o Skype, que usaram o Skype nesse período, que são o 9268.551 e o 427. Notem que o 551 tem 481 acessos. É um cara bem interessante para chamar para uma conversa. Minha política de segurança diz que não pode ter Skype na rede. Mas quem é o usuário que está associado a esse IP? É aí que eu chego no tal do Philip Patterson.
Notem que esse caso aqui foi identificado por POP3, poderia ter sido identificado por LDAP, né, numa sincronização com AD, por exemplo. Então, eu saio um pouco dessa questão de só endereço IP, né, porque muitas vezes o endereço IP não quer dizer absolutamente nada. Eu ainda preciso saber quem é que estava usando aquela máquina naquele determinado momento. Ok? Outro slide bem interessante. Aqui a gente tem mapeamento, né? Mapeamento de rede, de hosts. Então, ele, à medida que ele vai identificando os IPs na rede, ele vai levantando também informações relevantes sobre esses caras. Ele vai levantando quais são os MAC address, o MAC address dessas máquinas, vai identificando qual é a versão do sistema operacional, vai identificando quais são as aplicações de client. Então esse cara usou Instant Messenger AOL 5.2.0, esse cara usou Internet Explorer 6.0. Isso é interessante porque é o seguinte, um detalhe importante, isso faz com que inclusive a área de segurança seja mais proativa, porque você pode, por exemplo, criar um alerta para toda vez que alguém utilizar o Internet Explorer 6 na rede. Que isso pode gerar, inclusive, um relatório, falar, olha, para a TI, falar, ó, esses caras aqui precisam de atualização, porque essa versão não é homologada, é uma versão que tem uma série de problemas de segurança e a gente precisa atualizar ele para a versão 8, por exemplo. Então, segurança passa a ter uma ação mais ativa e não depende tanto de TI para a obtenção das informações. Outro detalhe interessante, olha, quem é o usuário, né, associado a esse IP e qual foi a época em que ele usou esse equipamento. Se eu tivesse 10 usuários aqui, eu teria os 10 usuários listados e exatamente em que momento eles utilizaram os equipamentos. Isso é muito interessante também para efeito de forense computacional. Quais foram os protocolos que foram usados e isso aqui é interessante, whitelist violations. Lembrando que eu tinha comentado, né, você consegue criar um whitelist dizendo o seguinte, olha, a minha rede eu quero que tenha somente Windows 7 com Internet Explorer 8. Tá? Isso é um exemplo bem grosseiro. Qualquer coisa diferente disso, ele vai me alertar como uma violação de whitelist. Também pode ser usado para geração de alertas e tudo mais. Ok? Auto-tuning, como eu tinha comentado, poxa, se eu consigo saber exatamente quais são o conjunto de políticas, eu tenho uma política aplicada e ao longo do tempo eu identifiquei quais são os sistemas operacionais, fica fácil dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos mudar as regras que foram definidas. Então eu estou recomendando aqui que você sete duas regras para gerar eventos, 188 para gerar e dropar, né, vai gerar o evento e vai cortar, e 10.248 vão ser desabilitadas. Quando eu aperto Use Recommendations, ele aplica isto para a política que está definida, por exemplo, TSG e IPS Policy. Então todos aqueles IPS que estão associados ao TSG e IPS Policy vão ter essa atualização de políticas. Tá? Então isso ajuda muito no dia a dia em relação ao ambiente que você tem. Aqui é só para finalizar, a gente reforçando que a gente não trabalha especificamente, até tem assinaturas específicas para determinados tipos de ameaça, como worms, etc. Mas o foco principal é na vulnerabilidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Oracle, né? Alguns exemplos de vulnerabilidade em Oracle, em ambiente Oracle. O que me interessa aqui é proteger o Oracle Server 9i Web Cache. Tá? O Oracle Application Server. Então, na verdade, o Oracle Application Server 9i. Então, assim, não me interessa se eu tenho o ORM A, B, C ou D que explora essa vulnerabilidade. O que me importa é proteger a exploração dessa vulnerabilidade. Tá? Isso é muito interessante, muito importante, porque a gente sabe que saem aí... Tem kits, né, que são vendidos para você criar novos worms, novas variantes. Tá? Em relação à negação de serviço, a gente tem assinaturas específicas para DOS one shot, né, que é aquele DOS que o cara normalmente manda um pacote e já derruba o serviço. Tá? Tem assinaturas específicas para ferramentas, né, de DDoS, ferramentas que tem esse conceito de client server, como Treble Fluid Network, Trino, etc.
E também no caso de DDoS de rede, a gente tem aí algumas técnicas que podem ser utilizadas para mitigar ataques de DOS, né? Então, alguns exemplos são reconfiguração de roteador, por exemplo, para mandar para rota nula. A gente consegue reconfigurar o roteador Cisco, por exemplo, para fazer isso. A gente consegue criar regras dinâmicas em PIX e checkpoint através de OPSEC. E também existe uma possibilidade de fazer política rate-based, que a gente chama, que você faz prevenção de ataques de SIM. Você diz, olha, uma determinada quantidade de SIMs em tantos segundos, direcionado aí para determinados IPs da rede, dropa e espera 10 segundos antes de liberar de novo. Uma forma aí de fazer essa contenção. O mesmo pode ser feito com conexões simultâneas, né? Lembrando que um SymFlood ele não tem uma conexão realizada efetivamente. Ele simplesmente manda lá uma pancada de SIMs, normalmente o IP de origem não existe, né? Para que funcione, o IP de origem não pode existir. E aí o meu servidor responde com SYN-ACK e fica lá esperando até cair por timeout. Só que esse fica esperando, normalmente 60, 70 segundos. Nesse meio tempo ele está recebendo mais outras milhares, centenas de milhares de conexões. Então a ideia aqui é a gente tentar segurar esse ataque. Um detalhe interessante é que IPS também não faz milagre, tá? Então se o IPS está na ponta do funil, lembrando um desenho de um funil, né? Se a parte de cima já está toda fludada, se a rede lá atrás já está toda tomada, não vai ser o cara aqui na ponta que vai resolver o problema. Isso é importante ficar claro. É isso, gente. O objetivo desse webinar era dar realmente uma visão geral da empresa, uma passada rápida sobre linha de produtos e falar muito sobre contextualização, ver um pouco na prática a contextualização. Num próximo webinar, o meu objetivo é mostrar um pouco mais detalhado a parte de contextualização. Mas, por enquanto, é só. Obrigado aí por assistir o webinar.